E se você tivesse uma pessoa absolutamente qualificada, capacitada, um grande cara do mercado para poder te falar muito sobre o processo de vendas, o processo de vendas com grandes ferramentas, tipos de vendas, para que a gente pudesse melhorar ainda mais nossa habilidade comercial. Seria interessante para você? Pois é isso que nós vamos ter agora, né? É isso que a gente vai ter agora, porque eu quero chamar esse cara. Cara, o Edson é o cara que vai vir aqui agora, e assim, sabe que no nossa lida corporativa, gente que está na pegada estratégica muitas vezes, pô, tem vezes que é desafiante, né? Você vai no técnico, não pode isso, e a gente vê muita rusga. E ele é um cara especialmente assim que eu gostei demais, estou gostando cada vez mais de trabalhar com ele, pela objetividade, pela capacidade de leitura estratégica e de negócio que ele tem. É um cara que a gente tem aprendido muito. Ele é o nosso vice-presidente, né, de operações, um cara que está entregando um trabalho, fazendo um trabalho extraordinário na SaveCash. Nós todos temos que ser muito gratos. É um cara que vai nos trazer as soluções, né, de volume, né, especificamente, porque ele é o responsável pelas integrações. Então tudo que vocês, todos os grandes players que vocês têm aí na manga, é com esse cara que faz toda a integração, que faz todo o trabalho para a gente. Então eu quero que vocês recebam com uma grande salva de palmas nosso querido Edson. Ei, meu irmão. Bom, com tanta cerimônia assim, a gente fica até com uma pressão muito grande, é uma responsabilidade muito grande, né? E obrigado, Jairo, pela... Vou subir aqui, vou ficar sentado, então. O Fabian gosta, né, de... Ele gosta. Bom, pessoal, a ideia... Bom, primeiro, obrigado por todos estarem aqui, o esforço de cada um de comparecer aqui com a gente. Esse momento é super importante, mais um marco para a história da SaveCash, principalmente nesse momento que a gente está nesse desafio de expansão, né? Esse desafio de levar a solução para mais pessoas e ter pessoas comprometidas com propósito, ter pessoas focadas, entendendo as dificuldades, mas deixando a motivação, a esperança, a força de vontade, superar todos esses desafios. Isso é super importante. Cada um, sem exceção, independente da função, independente do que faça, é peça primordial para essa grande obra que nós estamos fazendo, né? Eu estou aí na Save há mais de um ano, tive um período ali de recesso, depois chamei o Fabiano para a gente conversar, retomar, e é isso, a vida é feita de desafios, né? Bom, pessoal, a ideia aqui é um bate-papo rápido, falar um pouquinho aí sobre as nossas técnicas de venda, sobre os nossos desafios. Não quero aprofundar muito na temática de vendas, porque cada um aqui já sabe o que tem que fazer. O pitch aqui foi maravilhoso, porque mostra realmente a necessidade das pessoas. A gente tem muito estabelecimento hoje em dia que a carência é uma carência relacional, mais do que uma própria solução, né? Então, quando a gente leva um cenário como esse, onde você tem puxa o empreendedor, puxa o estabelecimento para conversar, para tirar dúvidas, a gente está entrando num nicho que isso aqui é uma pura venda consultiva, né? A gente faz uma venda consultiva, a gente vende soluções, a gente vende relacionamento. Então, isso vai muito além do que um próprio business, um B2B, né? Como a gente costuma falar. Bom, o que a gente vai falar hoje aqui? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre os nossos desafios, fazer uma pequena introdução, um pensamento, um momento de reflexão sobre o que a gente pensa sobre o futuro, né? Saber um pouquinho quem já projetou o seu futuro ou quem agora está vivendo o futuro que foi projetado lá atrás. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, mentalizar um pouco sobre isso também. A gente já teve aqui falas sensacionais, né? A própria história da SaveCash através do Fábio, do Juninho, a própria Ju com o Dani também trouxeram ali essa questão relacional, né? Nós trabalhamos com pessoas. A gente tem uma ferramenta de base tecnológica, mas tudo isso é possível quando a gente tem relacionamento com pessoas. A gente trata com pessoas. Então, falar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa estrutura, né? Como é que hoje é formada essa questão dessa vice-presidência, que é composta por um time de pessoas bacanas, não é um time grande, mas são pessoas extraordinárias, pessoas que vieram para somar, que estão junto com a gente aí fazendo um grande trabalho que é ajudar
a fomentar soluções da sustentação para que a gente possa fazer um bom trabalho, para que o pessoal que esteja em campo consiga fazer um bom trabalho. Existe internamente um trabalho, um esforço de todo mundo para que isso possa acontecer de forma com resultados positivos, né? Então a gente vai falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de venda, né? Eu quero trazer ali, são 3 tipos específicos de venda, que é onde a SaveCash atua, onde a gente tem uma força maior. E depois falar um pouquinho sobre as parcerias estratégicas, que eu acho que é o nosso carro-chefe dentro dessa nossa estrutura de vice-presidência, que sozinhos a gente não faz nada, né? Então, por mais que a gente tenha pessoas, a gente também precisa de parceiros para a gente conseguir dar capilaridade, para a gente poder alcançar lugares inóspitos que às vezes a gente não chega, para a gente ganhar celeridade nesses atendimentos. Então, a gente está se deparando cada dia mais com estabelecimentos que precisam de algum up, além da SaveCash, que é a integração com sistemas de PDV ou com banco, para que eles consigam avançar e consigam realmente fazer as coisas acontecerem. Bom, criando futuros desejáveis, né? O que a gente vem fazendo, o que a gente vem agindo para fazer realmente um futuro desejável, né? A gente está ali somente no operacional ou a gente está fazendo algo um pouco mais além do que isso, né? Como que a gente está preparando o nosso futuro e qual é o impacto nessa nossa preparação para que outras pessoas também possam projetar os seus futuros, para que outras pessoas também tenham esperança de dias melhores, para que não somente o cunho econômico, financeiro seja colocado em pauta, mas que o cunho relacional, o cunho de motivação, o cunho de ajuda. A gente teve o depoimento aqui, né, de se deparar com pessoas na rua, que a gente observa, quem está na rua é quem está vivendo, é quem está passando pela experiência realmente, de estar tete a tete com as pessoas que estão ali, necessitando de uma solução legal. Então, eu até, às vezes, conjecturo com o Fabiano algumas coisas que a gente conversa, né? Imagina a gente poder passar na rua e ver pessoas se alimentando e saber, cara, aquilo foi através de um vale dinheiro, aquilo foi através de um cashback, aquilo foi através do... Então, isso é o que nos motiva, isso é o que nos faz ir adiante, isso é o que faz que a gente se esforce cada dia mais, isso é o que faz que a gente procure pessoas boas. A gente, cara, todos os dias a gente se depara com pessoas boas, com pessoas que são assim essenciais para a SaveCash, né? Então, assim, e eu vejo algumas coisas que realmente que é mão de Deus mesmo, porque é incrível assim as conexões que acontecem, né? As coisas que a gente vai montando e quando a gente vê as pessoas estão chegando, a gente está faltando uma peça, quando menos espera aquela peça chegou, aquela peça importante, aquela pessoa tem um know-how numa área, outra tem outra. É isso que a gente faz, é complementar, é um chegando e complementando com a carência do outro. Ninguém é perfeito, mas todos juntos formamos uma perfeição. Então isso que é importante a gente sempre pensar nisso, que é o futuro desejável. E a gente fala de futuro desejável através, né, dessa nova economia, né, onde a gente tem esse poder de conhecimento, a gente tem pessoas, a gente tem soluções, mas a gente não tem decisão, né? A gente não decide, a gente fica em dúvida. E essa dúvida muitas vezes pode ser um fator determinante para o nosso fracasso, e essa dúvida pode ser um fator determinante para a vida das pessoas, porque muitas vezes a gente olha para nós. Eu não vou tomar essa decisão porque para mim não faz sentido. Para mim agora não serve. Mas às vezes a tua ação não serve naquela hora para você. Mas ela tem um efeito em cadeia, em que outras pessoas começam a ser beneficiadas. Então, assim, nós temos tudo. O que falta para nós é realmente o poder de decisão, é a tomada de decisão. Outro fator importante, alinhado a esse fator de decisão, ao mindset. O que é o mindset? A nossa mentalidade, nosso poder mental. Nós temos um mindset fixo ou temos um mindset de crescimento? Muita gente já leu esse livro, né? E é um livro fantástico, até sugiro para quem não leu. Mindset é o seu poder de percepção. Como é que você pensa? Você vê um problema, você entra dentro desse problema e faz com que ele vá se crescendo, que ele vá se polarizando, ou você tenta pegar ele para reprimi-lo, para usar aquele como estratégia, como um degrau para crescer. Então, muito do nosso futuro depende do nosso mindset, de como a gente encara as coisas, de como a gente encara a realidade. Então, esse é um ponto muito importante também nessa fase, nesse processo da nova economia, que é o mindset. E abundância.
né? A gente tem que entender que tudo existe em abundância. O Fabiano é campeão e sempre está falando sobre isso, né? A gente tem um recurso inesgotável no planeta, só que a gente não está sabendo usar, a gente não está sabendo aplicar, né? Muitas pessoas, quantos bilhões, trilhões são gastos em guerra? Quer dizer, que coisa estranha, né? Botar dinheiro para destruir, botar capital e muito capital para destruir, para gerar morte, para gerar dor, para gerar fome, para acabar com as crianças. É muito estranho isso. É muito estranho isso quando a gente sai na rua e tem pessoas passando fome. Nesses próprios países onde geram esses conflitos, que coisa muito estranha, né? É uma coisa que nos leva a pensar. Que mindset é esse? Que eu boto grana, boto muito dinheiro para destruir, para acabar. E nós não, nós Safecast, nós viemos pelo contrário. Nós viemos levantar grana, levantar recurso para trazer vida, para trazer esperança, para trazer crescimento, para trazer esperança. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos contra essa corrente do mal que é destruir. Nós estamos fazendo geração de valor, justamente, compartilhado, onde pessoas possam se ajudar umas às outras e todos se beneficiarem, não só financeiramente, mas humanamente. É isso que a gente faz. Menos competição, mais colaboração. Uma nova dimensão, o intangível. Então, quantas coisas a gente consegue imaginar? Vocês já imaginaram o impacto de uma ação no momento em que você se propõe a fazer um processo de fechamento de estabelecimentos, levar mais pessoas a conhecerem Safecast? Vocês têm dimensão de quantas coisas a mais vão acontecer, onde esse intangível, que o tangível a gente pode ver, a gente pode tocar, mas o intangível, aquele que vai muito além da nossa capacidade de ver ou de tocar, é isso que a gente precisa crer, no mundo de menos competição e mais colaboração. É aquele assim, solto o barquinho de papel no rio e deixa ele fluir. É isso, é acreditar. Falar um pouquinho, né, sobre a questão, a antiga economia, como é que o mundo girava e como que o mundo está se comportando agora. Então, hoje em dia, o foco mais é na ação do coletivo. A gente vê muitas temáticas, inclusive a gente vem trabalhando na Safecast com a temática de ESG, que é focado na governança, sustentabilidade e a parte ambiental. Muitas empresas focadas nisso, porque isso agora é prática das boas empresas, é o mínimo que boas empresas praticam no mercado. E a gente já está se envolvendo com esse tema também. Acho que o Dr. Robson vai trazer depois isso com mais calma. Mas a ação do coletivo, né? A nova economia, ela vem com um processo mais coordenado, integrado, onde as conexões acontecem. Existe um processo de coordenação, um processo de organização mínimo, para que os efeitos sejam maiores, para que a capilaridade seja maior, para que mais coisas aconteçam. E a antiga economia era pouco confiável, porque era cada um por si. Então eu entendi um mundo competitivo, né? Quem já leu o livro Estratégia do Oceano Azul sabe o que eu estou falando. É sangrento. E nós somos colaborativos. Não existe, eu já parei 300 vezes, se alguém souber, algo que seja maléfico dentro da estrutura Safecast. Algo que seja ruim. Algo que traga qualquer tipo de prejuízo às pessoas, aos estabelecimentos. Eu não consegui identificar. E isso, essa economia antiga, esse modo competitivo, tende a desaparecer. Essas empresas que trabalham nesse movimento de tentar ser cada vez mais competitivo, eles tendem a desaparecer. Por quê? Porque o universo está caminhando para o mundo colaborativo. Nós somos colaborativos. Nós damos as mãos uns aos outros. Nós nos ajudamos. Quantos depoimentos aqui, que muita gente se emocionou com os depoimentos aqui. Isso é só o começo. Nós estamos no momento start agora. Imagina com 100 mil, imagina com o Brasil inteiro, imagina com o mundo, imagina com um continente. Imagina realmente quando a gente chegar naqueles países que estão em situação precária. Quantas coisas vão acontecer, quantas histórias que nós não vamos nem saber.
Mas aí está o intangível. Aquele que a gente não vê e não toca, mas sabe que um dia vai acontecer. Essa é a referência que nós temos que ter. Esse é o foco que nós temos que fazer. Fazer o bem sem olhar a quem, sem se importar no amanhã como vai ser. Vou fazer o bem. Não sei se eu vou estar vivo para ver, mas eu creio que vai dar certo. Eu creio que pessoas vão se beneficiar disso. E são pequenas ações de cada um de nós, de cada um de nossas equipes, é que fomenta isso. É a força propulsora. A gente tem todo o impacto social que a Savecast vai promover. A gente tem todo o universo que ela vai promover. Mas lá no centro desse grande círculo, tem uma bolinha, que eu estava até há pouco conversando, que é a nossa máquina propulsora, que é o business que nós estamos desenvolvendo, que cada um de nós estamos aí propostos a fazer, onde a gente se beneficia, mas a gente sabe que o pouco que nos beneficia impacta essa grande roda, que é a roda do social, que é a roda do próximo, que é o bem-estar e a vida melhor para todos. Esse é o fundamento da nova economia. Então, aqui uma imagem falando um pouco sobre a antiga economia, que é realmente isso, era cada um dentro do seu quadrado, cada um dentro da sua baia, se autodesafiando e sempre olhando, como é que está ele lá, eu quero ser melhor. Como é que ele está lá, essa disputa. Né? Aqui a gente pegou um vídeo de referência, para mostrar a diferença que é quando você tem uma economia colaborativa, onde as pessoas realmente se ajudam. Onde um amigo meu, cara, eu não sei fazer o pitch de venda, me ajuda aí. Ou a pessoa não precisa nem falar. Ou a PCB fala, pô, você está com dúvida, cara, vem cá, vou te ajudar. Né? Como foi feito aqui, no cenário. Né? Que esqueci, o outro está lá para cobertar, o outro está lá para ajudar. É isso, ao invés de criticar, ao invés de apontar o dedo, não, corrigir, vem cá. É isso que nós temos que fazer uns com os outros. Competição dentro da Savecast não pode existir. Nós somos colaborativos, nós estamos aqui para se unir. Tem espaço para todo mundo. E o mundo inteiro tem muito espaço para todo mundo poder trabalhar e poder ajudar. É isso que nós temos que focar. A abundância ela é exponencial. Então nós temos esse padrão, onde as coisas são muito parecidas com os ciclos da natureza. Um processo abre outro, que abre outro, que abre outro. Muita gente se questiona, por que existe o mosquito? Por que existe o sapo? Quem tem medo de sapo? Por que existe a barata? Mas você já parou para estudar o porquê que existe? É porque um ciclo abre o outro. É a necessidade, é a natureza. E nós fazemos parte desse ciclo. Nós fazemos parte dessa cadeia. Então é isso, um ciclo abre outro. Então pense o seguinte, cada coisa que eu faço vai abrir outra. Cada ação, uma reação. Cada movimento, um novo impulso. É isso que nós estamos focados a cada dia, desenvolver junto com a Savecast. Onde o patrimônio maior é esse, um patrimônio intangível. E essa é a nossa novo modelo de economia criativa, gerando riqueza e qualidade de vida para todos. Aqui, a questão do intangível. Você pega um iPad de $500, onde $23 dele são tangíveis. $23 são tangíveis. O restante é o quê? É a qualidade, a experiência, é a diferencial, é o que eu entrego, é a sensação que eu dou. É isso que eu falo da Savecast. O Savecast é isso. Muitas vezes o tangível vai ser mínimo, mas o intangível por trás é muito maior. Então, $23 são hardware, $500 é toda a experiência. Esse é o mundo do intangível. Sua mente, sua lente. Mas e aí, o que tudo isso tem a ver com a Savecast? Né? Justamente o que eu falei. Que é isso. A gente ser esse diferencial. A gente ser o melhor. Não o melhor por competição, mas o melhor pelo intangível. Pelo que eu ainda não posso ver. E falando um pouquinho sobre isso,
como que a gente consegue fazer com que todas essas coisas intangíveis aconteçam. Como eu falei no começo, tudo por trás existe um trabalho feito por outras pessoas. A gente tem um front, né, que são os consultores, que esse pessoal que está na rua, que são fantásticos, são assim, motor propulsor do negócio. Mas por trás tem todo um trabalho sendo feito também para que dê sustentação a tudo isso. Para que tudo isso possa acontecer cada dia melhor. Para que tudo isso possa acontecer de cada dia mais suave, mais leve, né? Se a gente teve a experiência aí da migração Bitrix, Siga, eu sabia que ia ter problema. Eu sabia que ia dar problema. Mas era necessário. Era necessário. É como você machuca, chega no médico com um machucado e ele vai ter que limpar aquilo lá para tratar. Ele não pode só enfaixar porque você está com dor. Não, ele precisa tratar aquilo lá. Para tratar, às vezes, dói mais um pouco. Mas é necessário. Por quê? Para que haja cura. Para que você possa voltar a ter uma vida normal. Então, tudo é necessário. O processo é necessário. Mas a gente lida com seres humanos. E seres humanos são exigentes. Cada um exige mais do outro. Cada um acha que o outro está errando mais, né? Então, isso tudo faz parte. Então, esse é o movimento da SaveCash. Então, por trás de tudo isso, existe uma estrutura para a gente poder dar sustentação a tudo isso que vem acontecendo. E como que a gente chega através dessa estrutura, do apoio de todos? Através dessas forças de venda. Então, nós temos aí nossos modelos de força de venda, onde tem os próprios sócios, investidores que participam do negócio, onde tem contas estratégicas. A gente tem o nosso time de Inside Sales, que é um time pequeno interno, que é para dar sustentação aos clientes que vêm de forma orgânica ou através dos nossos parceiros de sistema. E também todo o campo do Outside Sales, que são os vendedores de campo, que são os primordiais para que o sucesso da SaveCash aconteça. Essa é a nossa estrutura. E falando um pouquinho sobre como a gente trabalha a nossa estrutura da vice-presidência ali, a gente tem 2 pilares macros que subdividem, que é a parte realmente comercial, onde a gente trabalha tanto com essa parte do Inside Sales que eu comentei, quanto a parte também dos nossos parceiros, né? Então, a gente entende que as parcerias são super importantes para a gente conseguir dar mais celeridade e capilaridade nesse negócio. E, por outro lado, nós temos toda a área de operações, que é para dar sustentação através de ferramentas, através de todo esse suporte, toda essa gestão junto ao pessoal dos regionais, para a gente poder alcançar isso e poder ter uma conversa mais próxima com o time de liderança, que cada vez está crescendo mais. E a ideia é todos os estabelecimentos que entrem, independente da forma que ele entre, ele possa ser depois repassado para contar com o apoio do time de liderança também, para a gente poder ter esse apoio lá em campo, esse olho no olho do cliente, como a gente viu aqui agora, que é muito importante também. E falando um pouquinho dessa parte comercial interna, então ela se divide, como eu falei, em uma parte mais Inside Sales, que é essa venda um pouco mais consultiva interna, para atender alguns clientes estratégicos mesmo, que são importantes para o crescimento da SaveCash, e até porque alguns desses clientes são âncoras e referência para os pequenos também que estão próximos ali. Então, a gente tem esse time interno de Inside Sales, e a gente tem essa área também de parcerias aí. Pude contar com o meu amigo James, que chegou aí para fazer força com a gente. Obrigado, James, pelo empenho aí. Que é super importante também, onde a gente conta com as integrações. Vocês sabem, muitos dos clientes que vão ser deparados precisam dessas integrações para conciliação, etc. Assim, eu já falei algumas vezes, mas quem tiver dúvidas sobre o processo de integração, pode falar comigo, com o James, com o Cristiano, com a nossa equipe. A gente está pronto ali para poder ajudar. Então, agora é só mais a questão de alguns ajustes ali na nossa API, a gente já consegue trafegar. O Fabiano sempre fala da questão dos parceiros, o market share que a gente já tem hoje com os nossos parceiros, inclusive agora começando um processo de internacionalização com algum deles também. Então, já estamos aí para começar a fazer isso e começar a dar atendimento. E uma vez que alguns sistemas estejam prontos, esses estabelecimentos, quando forem ser abordados, o sistema já está pronto, então é só o processo de ativação. Vai ser muito mais fácil, dá muito mais celeridade, e para o estabelecimento é muito melhor, porque a gente tem todo o trabalho de conciliação que é feito por trás. Então, eu tenho o apoio do James aí nessa parte do fechamento, uma parte mais executiva, um relacionamento mais
executivo com essas empresas, para a gente dar mais celeridade. E o Cris, que já vem comigo de outros carnavais também, cuidando mais dessa parte técnica e depois o trabalho das ativações desses estabelecimentos que estão vindo também. Bom, e falando em time, eu gostaria de dividir o palco aqui com uma pessoa que tem me ajudado bastante nesses últimos meses. A gente vem fazendo um trabalho bacana, a gente vem se ajudando. Acho que, como a gente falou em compartilhamento, em ajuda, as pessoas têm me ajudado muito, onde eu tenho conseguido ter um pouco mais de tempo para estar junto com o Fabiano, pensando em outras estratégias, correndo atrás de outros movimentos. Então, eu queria dividir o palco com a Jéssica aqui, para falar um pouquinho da nossa parte de operações. Receba a Jéssica aí. Muita gente já conhece. E eu vou deixar a Jéssica apresentar aqui para vocês. Obrigada, parceiro. Boa tarde, pessoal. Muita gente não me conhece, muita gente eu não conheço. E as pessoas costumam achar que eu sou bastante séria, mas para provar que não é uma verdade, eu queria não fazer desse momento uma palestra, eu queria fazer mais um bate-papo. Então, para começar, se vocês me permitem, eu vou ficar aqui embaixo. Jairo, se eu crescesse mais um pouco no futuro, eu queria ter o dom da sua palavra, Ju também, mas eu espero atender as expectativas de vocês. Eu vou dar uma caminhada que eu sou um pouco acelerada e a gente vai conversando. Bom, eu vou fazer uma pergunta para começar. Quem aqui entrou no site do evento e não me viu lá? Ninguém entrou no site do evento, então ninguém viu ninguém que ia estar aqui hoje. Pessoal, vocês estão com sono? Vamos fazer assim para começar então, vamos fazer uma dinâmica. Todo mundo levanta, por gentileza. Alonga lá em cima. Gente, é clichê, mas é necessário, porque eu tô com sono depois do almoço. Se eu tô, imagino vocês. Vamos, pode sentar, gente. Desculpa as brincadeiras, mas é só para a gente dar uma acelerada aqui na dinâmica um pouco. Foi uma brincadeira para compartilhar, porque de fato eu não estava ali anunciada na página do evento, mas eu costumo dizer que todo evento de sucesso tem que ter uma atração especial surpresa, né? Então, muito prazer. Para quem não me conhece, gente, brincadeira, até parece. Eu estou aqui dividindo a área de operações com o Edson. Eu sou nova, acho que como a grande maioria, na Savecast também. E antes de começar a falar um pouquinho da nossa área, por que nossa e não minha? Porque eu defendo que uma grande ideia não é nada nunca sem um grande time. Então, esse trabalho é nosso, esse trabalho é de vocês. E antes de falar um pouquinho do que é a nossa estrutura interna, porque a nossa parte ela é um pouco mais técnica, eu vou falar um pouquinho de quem eu sou e do que eu faço. Eu comecei a trabalhar com vendas, eu tinha 8 anos de idade, vendendo geladinho na escola que a minha mãe fazia. E aí de mim, se voltasse com algum ou com dinheiro faltando, não podia comer. Então, é uma coisa assim que está na minha veia desde muito nova, não vou dizer muito pequena, né, porque eu ainda não cresci muito. Mas, de lá para cá, foi uma grande jornada corporativa. Eu tenho experiência já em 3 grandes multinacionais. Apesar de parecer, já recebi alguns feedbacks hoje, menos idade do que eu tenho. Eu tenho aí já uma estrada bem gostosa, desafiadora e muito feliz. Então, isso é um dos motivos que me trouxe até aqui e que me permite sentar na cadeira com esses grandes líderes que eu compartilho hoje e estar CEO, que é chefe de operações da empresa. Por que eu estou e por que eu não sou? Então, para poder dar um pouco de sequência também no que o Edson falou, eu vou fazer uma outra dinâmica com vocês. Vou precisar de ajuda. Pode ser? Mas um pouco mais de animação agora, gente. Vocês estão muito tensos, parece. Quando o Edson fala de atitude, de decisão, o que a gente quer dizer com isso? Claro que aqui todo mundo tem uma história, todo mundo tem a sua jornada, e a de ninguém sobrepõe a de ninguém. Todo mundo aqui sabe tudo que já passou para estar até aqui hoje. Mas eu acredito que a gente tem um denominador comum. Todos aqui temos, que é o que faz esse movimento estar acontecendo dessa forma neste tempo. E quando a gente fala de atitude, de decisão, de movimento, eu vou fazer essa dinâmica com vocês, gente, vocês me ajudem. Vocês vão entender um pouquinho mais na frente do que eu estou falando. Estou com meu amigo Diego aqui, com a equipe técnica fazendo as filmagens. Eu queria pedir a gentileza do Edson me reanunciar de uma forma mais espetacular e pedir para vocês fingirem que eu sou
de fato, a atração surpresa, tipo, uhul! Por que eu estou falando isso? Fazer uma live, o sonho da minha mãe é me ver aparecer na televisão. Ainda não estamos na televisão, mas todo mundo começa de algum lugar. A gente pode fazer assim? Já está com o microfone, vou esconder aqui. Ladies and gentlemen. Aí sim, hein? Bom, pessoal, agora eu gostaria de dividir com o palco com vocês. Ela não estava prevista na programação, mas é peça muito importante nessa nossa estrutura, faz parte do nosso time. Gostaria de trazer para falar um pouquinho com vocês, Jéssica Baffer. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, é uma brincadeira, mas por que eu fiz essa brincadeira? De verdade, minha mãe vai querer assistir, depois eu compartilho com vocês. Mas assim, percebam o quanto nós temos ferramentas tecnológicas à disposição, o quanto nós temos a oportunidade na nossa frente e o quanto a decisão que a gente toma, as atitudes que a gente tem, influenciam o trabalho que a gente faz. Eu não cheguei aqui por acaso, diferente de muitos savers, eu não conhecia ninguém quando eu entrei, ninguém me indicou, ninguém me convidou, eu nunca tive familiar político, nada. Eu me coloquei nessa situação. Por que eu falo isso? Hoje a SaveCash é um movimento que sabemos todos nós que não existe nada igual no mundo. Só que temos um grande desafio nas nossas costas. E nem 100% desse trabalho, desse desafio, é só responsabilidade nossa. Então, a gente tem aí algumas outras atividades que precisam também ser desenvolvidas para que a gente faça a nossa. Faz sentido até aqui? Só que, se a gente faz o melhor que a gente pode, olha como a gente manipula o ambiente, olha como a gente influencia pessoas, olha como a gente muda resultados. Então, assim, nada disso estava previsto. Eu confesso que eu cheguei aqui sem ter o que falar. Enquanto eu sentei ali e assisti o meu amigo, eu comecei a pensar em algumas coisas. E não deixa de ser, de certa forma, algo que nasceu aqui, junto com tudo isso. Então, eu estou compartilhando um pouquinho disso com vocês, para vocês entenderem a energia que a gente tem juntos de fazer isso acontecer. O quanto a gente pode não só esperar, depender de outros fatores externos, e o quanto, se a gente se coloca nas situações, a gente muda tudo. Esse é o poder que a gente tem, esse é o poder que a SaveCash nos confere. E como foi que eu pensei em tudo isso agora? Eu trabalhei na L'Oréal em meados de 2016 e eu estive sentada na cadeira, assistindo várias palestras na época, e é curioso ver como hoje eu estou do lado de cá e como eu já estive do lado de lá. Não é a primeira apresentação que eu faço, sempre ministrei treinamentos em outras atividades que eu tive no passado. Mas essa apresentação, em particular na L'Oréal, eu lembro que teve uma participação da Paloma Bernardi, que é uma atriz da Rede Globo, eu não sei se todos vocês conhecem, eu acredito que sim. E ela era garota propaganda na época de uma marca que a gente trabalhava, e eu lembro esse dia como ela estava deslumbrante. Como ela chegou, como ela parecia a própria Madonna, e como ela chamava atenção, e eu pensava da minha cadeira, um dia eu quero ser essa pessoa. Um dia eu quero estar do lado de lá, um dia eu quero que todas as pessoas possam ter a oportunidade de me ouvir, só que eu nunca esperei que isso tivesse acontecido. Eu sempre provoquei as situações para que eu fizesse acontecer. Então, por que eu estou trazendo tudo isso dessa forma? Porque tudo isso que a gente está apresentando de forma técnica para vocês não vai acontecer se a gente não trabalhar em time, se a gente não provocar o sistema, se a gente não provocar situações. Então, só para compartilhar um pouquinho mais de tudo isso e começar a clarear um pouco essa parte técnica e fazer um pouco mais de sentido. Então, hoje, a gente está estruturando a área para que possa dar suporte, principalmente à equipe de vendas externas, quando a gente fala outside sales, inside sales. Talvez todos não sejam do meio corporativo, não tenham tanta familiaridade com esses termos, mas a gente fala basicamente de vendas internas e vendas externas. E hoje, a gente tem uma estrutura, seria um desrespeito com alguns amigos que aqui estão, se eu dissesse que quando eu assumi esse desafio, tudo era mato. Porque já foi ainda mais
inicial, né, antes de mim. Mas quando eu entrei, para quem não sabe, na estrutura de liderança de diretores, como gerente na época, e eu entendi que eu podia contribuir mais de alguma forma. Eu chamei a Ju, inclusive, e falei, Ju, vamos dar uma provocada aqui na situação. Ela me colocou em contato com o Fabiano, na época ela fez essa ponte, o Fabiano já me puxou, aqui estou. E quando eu assumi o desafio, inicialmente lá atrás, era só para fazer a divisão da área de regionais, que era uma área que não acontecia até então, era uma área que estava um pouco apagada. E, naquele momento, éramos só eu e o Fabiano, basicamente, a gente não tinha estrutura. Então, é bonito ver o que a empresa tem trazido de evolução e saibam, gente, que isso aqui é tudo resultado do trabalho que todo mundo faz junto. Então, isso aqui não foi eu que fiz, isso aqui não foi o Edson que fez, isso aqui não foi o Fabiano que fez, isso aqui nós fizemos juntos. Então, isso aqui também só vai acontecer se a gente continuar se colocando em situações como os colegas vieram aqui, fizeram a apresentação e provocando isso. Então, hoje a gente tem basicamente 2 áreas dentro aqui da estrutura de operações, que é uma área de suporte e uma área de gestão. Essa área de suporte, a gente trabalha muito com ferramentas. Então, para quem já xingou muito o Bitrix, eu e o Edson somos dois... Bitrix, oi. Eu e o Edson somos dois dos responsáveis, mas, gente, tudo que dói faz crescer. E só para compartilhar um pouquinho com quem ainda não conseguiu visualizar o poder que essa ferramenta tem, nós não tínhamos capacidade de mensurar dados. E hoje é fundamental para o nosso negócio a gente conseguir trabalhar analisando os dados. Então, o que é o Bitrix hoje para a gente internamente, resumidamente? A gente consegue mapear desde a prospecção dos clientes, o cadastro, a qualificação, a negociação, a ativação, as integrações, inclusive o time de integrações só consegue visualizar quem são esses clientes, qual o nível do funil de venda eles estão, para que a gente possa evoluir com esse processo se eles estiverem dentro da ferramenta. Então, hoje, gente, desde os diretores até os consultores, tudo a gente consegue mapear, a gente consegue extrair de dentro da ferramenta. E é um poder que a gente tem que, se a gente der valor, somado com a decisão de fazer acontecer, a gente sim vai dominar o mundo e vai acabar com a fome, muito antes do que a gente imagina. Então, a gente tem o suporte do Zili também, a nossa área de tech, que é o maior responsável hoje por ter feito todas essas migrações internas de sistema entre o SIG e o Bitrix. A gente deve muito a ele e a Julieta, que não puderam estar aqui, mas que estão lindamente sendo representados, porque eles são nosso braço direito, esquerdo, perna, cabeça. Eles contribuem, assim, definitivamente para o sucesso da área e do time. E quando a gente fala de gestão, voltando, quando eu comentei que quando eu assumi esse desafio, eu tratava direto com o Fabiano, direto com os regionais, a gente não tinha estrutura, a gente não tinha muito um planejamento, e tudo isso vem sendo construído a 30 mãos, 40 mãos, todos juntos. E hoje a gente está com a estrutura da gestão dos sócios nacionais, dos sócios regionais e o marketing da superintendência da vice-presidência. Quando a gente fala de sócios nacionais e sócios regionais, são os cotistas, os nacionais, que cuidam das grandes contas estratégicas, que são as contas, eventualmente, no próximo momento, que vão precisar aí da integração sistêmica. Quando a gente fala dos regionais, eu não sei se todos já tiveram a oportunidade lá de acessar o site, lá em Pilares, seja um Saver regional, são os donos da cidade, são os padrinhos. Quem são esses padrinhos, essas madrinhas? São as pessoas que fortalecem, que endossam, que fomentam o trabalho que os consultores fazem. Porque hoje a estrutura de liderança, a estrutura dos diretores, tem uma equipe nacional, cuida de todo um território. E os padrinhos, eles estão naquela região, naquele estado. Então, eles estão 100% com energia e com um olhar focado para aquele trabalho. Então, isso vai facilitar muito no fortalecimento dessa dinâmica. Quando a gente fala de marketing da vice-presidência, a gente tem o marketing institucional, que é liderado pela vice-presidência do Júnior, e aqui no nosso, a gente está falando um pouco mais de merchandising e de trade marketing, que também são termos um pouco do mercado, não sei se todos estão familiarizados, mas eu vou tentar trazer um pouquinho do que vai ser esse trabalho. Depois que os clientes forem integrados e ativados, vai existir uma demanda comercial de divulgação de material muito grande. Quem que vai fazer a continuação desse trabalho de entender no shopper
qual que é essa demanda, qual que é o perfil de consumo do cliente, qual que é a quantidade de pontos de venda, qual que é o material disponível que a gente pode fazer ativação, vai ser essa área. Então, vai ser essa comunicação interna para dar um suporte principalmente para esses sócios nacionais e regionais, para que esse trabalho ele seja feito com o menor ruído possível e que essa comunicação ela seja alinhada dentro da cultura Savecast até a ponta do estabelecimento, para que a comunicação ela seja a mesma, desde os nossos associados até os colaboradores dos nossos estabelecimentos. E a gente está trazendo também uma estrutura bem robusta interna, aqui já entrando um pouquinho mais na parte comercial, de gestão também dos times, que são os coordenadores e os analistas. Quem são e quem serão também no próximo momento essas pessoas. Hoje nós temos 27 estados, dentro desses estados nós temos centenas, milhares de municípios, e esses municípios eles precisam de uma atenção especial, principalmente quando essas grandes contas estratégicas de integração elas forem ativadas. Então, esses coordenadores eles vão fazer toda a liderança desse time de analistas. Cada estado, cada um dos 27 estados vai ter um analista que vai ser coordenado por esse time de coordenadores regionais, para que essa comunicação, inclusive a gente tem alguns representantes dos regionais aqui, compartilhando então um pouquinho do nosso próximo momento de como que vai acontecer, que era um trabalho feito até então exclusivamente por mim, a gente vai ter o suporte desse time, e para que seja feito com a maior velocidade e da melhor forma possível. Quando a gente fala de treinamento de eventos, é também duas áreas que a gente está pensando inicialmente em trazer todo o suporte para essa estrutura, mas como a gente pensa grande, a gente já tem aí também ideias de como amadurecer isso no futuro. Treinamento, a gente vai focar muito na qualificação dessas pessoas para que sejam pessoas de alta performance, com altíssimo nível de entrega, para que vocês tenham a menor quantidade de objeções possíveis no trabalho de vocês. Então, tudo que for com relação ao suporte desses atendimentos, a gente vai poder tentar qualificar de forma mais assertiva esses times para que eles aguentem essas demandas, porque hoje a gente tem um desafio que é fazer a conversão desses clientes de forma ativa. Mas o próximo momento que a gente sabe, quando tiver 100% do sistema funcionando, a gente vai receber uma demanda reprimida muito grande. E a gente precisa estar preparado para que a gente consiga dar conta e entregue o resultado sem abaixar o nível de serviço do que a gente já vem fazendo até aqui. E eventos, assim como esse, está acontecendo aqui hoje, a gente prevê aí no futuro esses grandes eventos de tecnologia, de startups, a gente mapear também as melhores práticas do mercado e poder trazer internamente tudo que a gente tiver de oportunidade para evoluir essas áreas. Então, é uma estrutura grande, é uma estrutura robusta, são cinco coordenadores, são 27 analistas, todos esses outros meninos aqui, a equipe do Zilli também já foi reforçada agora recente, a gente está com o Enzo, com o N e o Bruce, do Batman, brincadeira, é o Lucas. Esses dias eu entrei na reunião, o N entrou, eu falei, cadê o Bruce? Mas é isso, gente, eu queria só compartilhar um pouquinho com vocês, trazer assim uma visão um pouquinho diferente, sair um pouco do padrão aqui. Eu espero que tenha facilitado um pouco a atenção do trabalho que a gente faz, e a gente, inclusive no final tem o nosso e-mail, o que a gente puder fortalecer aí, a gente vai estar sempre à disposição para poder contribuir para que esse trabalho só seja acelerado cada vez mais. Obrigada. Uhul. Mandou ver, hein? Show de bola, obrigado, Jéssica. Eu quero aquele uhul que foi feito quando ela entrou no final. Tá filmando aqui, é só para pegar assim. Aí sim, hein? Juliana, lembra seu nome. Obrigada. Gente, não é por nada não, mas o Jota tá dominando a Savecast também, né? Tem muita gente. E, assim, mais uma vez, gente, obrigada. Eu sou muito brincalhona. Quem tiver a oportunidade de a gente se conectar mais, estar mais próximos no dia a dia. Eu tenho essa cara de séria, às vezes o pessoal fala, muito metida, mas eu não sou, gente. Eu sou um amorzinho, prometo. E eu brinco muito. Eu até ia pedir desculpa, assim, gente, vocês já vão desculpando se eu falar alguma palavra errada. Eu invento muita palavra, assim, eu sou muito acelerada na hora. Eu falei, eita, já falei errado, mas tá tudo bem. Vocês vão acostumando. E é isso, contem comigo, gente. Obrigada mais uma vez.
Maravilha. Opa, boa. Agora vou ter que correr aqui. Obrigado, Gé. Top. Bom, pessoal, e aí qual o impacto de tudo isso que a gente vem falando aqui, falando do que a gente vem construindo, do que a gente está arquitetando dentro dessa área? Claro, o tempo inteiro alinhando com todo o board, alinhando com Fábia, aliado também com tudo, as necessidades que o pessoal está em campo, as dificuldades que estão passando, né? Então, tudo isso a gente vem trabalhando todos os dias, isso são coisas totalmente mutáveis para melhor, né? A gente vem trabalhando, reforçando isso. O time ainda é um time enxuto, até pelo volume de demandas que ainda acontece dentro da área, mas esse time aí, a gente fez um levantamento por baixo, vai ter em torno de umas 70 pessoas, mais ou menos, trabalhando com a gente aí dentro dessa área da vice-presidência, e pessoas assim que são essenciais para que a gente consiga dar todo o aparato necessário para que a equipe de campo também tenha todo o suporte necessário para fazer um bom trabalho. Então, todo esse impacto, né, que a gente prevê aí, o que a gente traz, né, para poder ajudar? Então, toda essa parte de inteligência competitiva, né, onde a gente já falou sobre a questão das parcerias, das integrações com os próprios adquirentes, que é para facilitar o trabalho do dia a dia e ter essa liberdade de estabelecimentos poderem trabalhar com melhor taxa. A gente não cobra nada de FII, de repasse dos bancos, nem dos nossos parceiros, porque a gente quer realmente fomentar, levar melhoria para os estabelecimentos comerciais, até porque o nosso core é outro, né? Então, com os bancos, com as grandes contas, toda essa parte aí de evolução, os sistemas de PDV, como já foi falado também, e dentro dessa ferramenta, dessa questão do suporte, de operações de suporte, o que a Jéssica trouxe aí, que são as ferramentas de gestão, essa parte de apoio à gestão dos nacionais e dos regionais, e esse marketing estratégico também, que isso faz com que a gente tenha uma grande performance nos negócios, incluindo todo o time de Inside Sales interno, que é o time interno, o Outside Sales, que é o nosso time de liderança, os nossos sócios, e alimenta todo o ecossistema. Eu tenho só 4 minutos, vou falar rápido, eu tinha uma dinâmica aí para fazer também, mas eu vou acelerar um pouquinho e começar com essa indagação, né, realmente, dentro do que a gente assistiu aqui, coisas maravilhosas, palestras, falas bonitas, inspiradas, e a pergunta é, realmente você é um vendedor, né? O que você vende? Quem não é vendedor aqui? Quem não é vendedor? Legal, perfeito, perfeito. Mas você vende solução. Então todos somos vendedores. A gente vende parceria, a gente vende relacionamento. A gente sai quando a gente sai com um amigo, a gente vende o quê? Camaradagem, tá do lado, tá junto, sou parceiro. Todo mundo é vendedor. Todo mundo vende alguma coisa, né? É meio clichê isso aí, todo mundo já fala sobre isso, mas é bom sempre reforçar, ter isso no nosso mind, como eu falei, no nosso mindset. Eu sou um vendedor, né? Eu vou deixar, o Jário, eu tenho muita coisa bacana que ele está só preparando naquela caixinha dele ali. Vou correr aqui. Então, qual é o segredo realmente, né, para que a gente tenha sucesso nesse nosso papel de vendedor? Do dia a dia, de produtos, de soluções. Vem com base de treinamento, a gente sabe todo o processo de treinamento, né, que vem sendo feito, toda a parte de relacionamento, como a gente realmente conversa e se relaciona com as pessoas, e de fato a execução. Né? Então, isso é que leva a gente a ter realmente sucesso dos nosso empreendimento, né? O nosso empreendimento de vender, levar solução para o mercado. Vendedor calo. É calo de ligar, é calo de ir no estabelecimento, é calo de bater na porta. Não somos vendedores natos, somos vendedores calo. A concorrência é grande, o mercado é disputado. O estabelecimento, todos os dias, não pensa que só chega a Save Cash, não. Todos os dias são abordados por inovações, novas startups, novas fintechs, novas empresas de tecnologia, principalmente, que estão indo atrás de estabelecimentos, porque sabem que o varejo movimenta, que o varejo é grande, que tem espaço para todo mundo, e nós vamos nos deparar. Eu sei que a nossa solução é infinitamente maior e melhor no que a gente oferece de benefício. Mas é porque, às vezes, o empreendedor já está de saco cheio, toda hora chega uma aqui para me vender alguma coisa, né? A gente viu aqui a simulação com o Jair, com os meninos aqui. Toda hora chega toda hora. Então, assim, a gente já se depara com esse receio de receber alguém. E aí, quando a gente tem uma abordagem
que esse start de abordagem é uma abordagem positiva, uma abordagem que já desperta a atenção, consequentemente a venda ela é automática e faz com que esses clientes realmente venham a fechar, né, sobre a questão da Save Cash. Então, vendas não é apenas uma arte, mas é uma ciência, né? Se você deseja o seu melhor, acredite, você precisa, antes de tudo, de comportamento, ferramentas, gatilhos mentais e táticas estratégicas. E falando rapidinho aqui sobre os diversos tipos de venda, eu queria elencar os 3 principais tipos de venda, que é onde a Save Cash tem maior foco, onde a Save Cash atua de maneira mais enérgica, que é no B2B, são as vendas negócio para negócio, venda consultiva, que foi feito aqui, puramente venda consultiva, onde o cliente já tinha uma objeção e foi feito todo um trabalho consultivo de mostrar para ele os benefícios das soluções realmente que a Save Cash traz. Então, esse trabalho de campo, esse olho no olho com o cliente, é um trabalho consultivo, é uma obra de arte, é uma ciência. E eu vou pegar o final ali, que é essa parte de Inside Sales, que é realmente essa atenção ali, focada mais ou menos, mais dentro do... Eu vou só acelerar, porque meu tempo já estourou. Depois compartilho com vocês. É um pouquinho mais sobre cada tipo de venda. Deixa eu só acelerar aqui. E aí, falar rapidinho sobre a questão das parcerias. Vou fazer uma pergunta aqui. Se alguém se candidata a responder. Cadê? E aí, quem sabe qual a importância de um parceiro para o Save Cash? Falei várias coisas aqui. Vai lá. É isso aí. É a sustentabilidade, a continuidade, a expansão dos nossos negócios. E ninguém precisa crescer sozinho. A gente sabe quando a gente tem força, quando a gente tem parceiros, quando a gente tem os amigos, que realmente já tem outra funcionalidade, onde a gente pode fazer essa química acontecer. Isso faz com que a gente ganhe celeridade, que a gente vá mais rápido, a gente alcance o objetivo de forma mais rápida. Na Fórmula 1, a troca ali de pneus e abastecimento é 0 alguma coisa de segundos. Mas por quê? Porque ele é feito em parceria. Imagina se um mecânico só tivesse que trocar os 4 pneus, fazer o abastecimento, fazer todo o processo. Então isso é parceria. É para a gente ganhar celeridade e crescer de forma mais rápida. E falando rapidinho sobre os exemplos de parceiros estratégicos dentro da Save Cash, que é uma área que a gente está desenvolvendo, o James está vindo aí junto para a gente fazer isso, ganhar mais velocidade, alinhado com o time tech, alinhado com o financeiro, com o Rogério, alinhado com o time, todo o time de liderança, diretoria de liderança, que é ganhar celeridade com os nossos adquirentes, são parceiros, os bancos são os nossos parceiros, as indústrias são os nossos parceiros, os marketplaces são os nossos parceiros, as plataformas de e-commerce são os nossos parceiros, e os PDVs. Aqui a gente fala muito dos PDVs porque são o campo maior. Aqui assim, depois eu quero um bonitão igual esse teu aí. Cara. Desculpa, pessoal. Então, esses são um exemplo de parcerias estratégicas dentro da Save Cash. Bom, o banco é parceiro de vocês? É. Poxa, as indústrias são também? São nossos parceiros. Vocês verem o tamanho do mercado, da abrangência de segmentos de negócio que a Save Cash atua, né? Então, todos são os nossos parceiros. Claro. Como é que está sendo isso, a questão de ter as entidades de classes como parceiros estratégicos? Repete ali, Marco, no microfone ali. Meu nome é Marcos, sou um Maber, faço parte do time Maber. O Maber? Maber. A minha questão é em relação às parcerias. Como é que vocês estão olhando, nós, né? Eu já estou vendo isso, por isso que minha inquietação, meu questionamento. Como é que a gente vai tratar, formalizar, reconhecer uma entidade de classe como parceiro, uma associação comercial, por exemplo, né? Eu tenho conversado com algumas, mas eu acho que precisa ter alguma coisa mais formal, né, disso. Algum instrumento que formalize essa relação e define esse objetivo, né, dessa parceria. O Mabi até sugeriu que eu falasse com o Robson, estou esperando um momento mais adequado ali. Parece que já tem alguma coisa
sendo discutida, é bem avançada. Não sei se você pode falar, ou o próprio Robson poderia comentar alguma coisa. Bom, o Robson, fica à vontade também. Mas só para adiantar, nós já, inclusive o Daniel de Minas está aí. Cadê o Daniel? Ô, Dani. O Dani fez um trabalho excelente junto com a FCDL, que é a CDL, a mãe das CDLs de Minas Gerais, né? E ele fez todo esse trabalho de approach, relacionamento. Nós desenvolvemos a questão da estratégia comercial junto com eles, tá? Então, existe já um modelo de contrato que fomenta essa parceria, mas vai depender do tipo de órgão, tipo de classe, a gente vai analisar cada um, entender qual é. Mas como é que todo mundo ganha, é compartilhado, tem espaço para todo mundo, eu não tenho dúvida que a gente vai encontrar um arranjo jurídico, comercial, que faça sentido encaixar esses parceiros também, porque são primordiais. E eles também são propulsores, porque eles geram referência e tendência dentro das suas áreas de associativismo, as suas cooperativas. Então, a gente já vem discutindo, o MAB, a gente já tinha conversado um pouquinho também sobre esse tema das associações, mas a gente já tem um instrumento. Dr. Robson, para ficar à vontade. Acabei de, por coincidência, voltar de um almoço da Associação Comercial do Paraná. E, claro, o presidente e vice-presidente virão almoçar conosco amanhã. O que tem de diferente de uma empresa normal é que uma associação ela vai ficar em dúvida em relação ao ingresso dessa receita, né? Se ela virar como uma forma de doação, pode se dar, né? A gente faz um convênio e repassa esse dinheiro como se fosse nós estamos usando uma palavra aqui porque pela própria natureza associativa, né, que está no terceiro setor, então não poderia aferir lucro. Então eu tenho que usar uma outro tipo de palavra para que essa remessa de dinheiro, esse recurso chegue para a associação. Então, qual que é o instrumento jurídico que utilizamos? É um convênio, normalmente. Esse convênio é bastante singelo, ele tem 2 ou 3 páginas. Já existe um modelo pronto de associação, né, de convênio com associações. O próprio Edson ali fez uma aproximação exitosa, né, com uma federação. E eu, tanto é que eu estava lá justamente fazendo essa ponte. Eu acredito muito na força associativista, tá? Até porque vai trazer uma credibilidade emprestada. A Associação Comercial do Paraná são 132 anos, uma entidade que congrega 27 mil empresas. O Rodrigo, não sei se está presente aqui, ou a Mariá, eles estão falando com uma outra ponta, que é a Federação dos Comerciários. Então, se a gente fechar essas 2 entidades, nós vamos fechar basicamente o Paraná inteiro. Então, não sei se eu respondi a questão, né? Eu confesso que nós estávamos aqui conversando sobre justamente esse almoço da associação, mas eu acho que é o caminho. Contem comigo e a gente vai construir um modelo, até aproveitando, só mais um minuto aqui, mas para devolver a pergunta para o mestre lá, né? Porque a gente está aqui aprendendo com o Edson. Fizemos uma reunião com o clube de futebol, devolvendo a bola, né? Aqui é só uma via, só um monólogo, tá? Devolvendo a bola. Eu acho que assim, a gente está construindo um diálogo, pelo menos uma possibilidade, com clubes de futebol. Falamos sobre esse assunto, a gente vai evoluir um pouquinho mais. Falamos com o Ricardo, né? O Ricardo abriu as portas aí do Flamengo. Eu sou advogado do Paraná Clube e a gente já também está construindo uma ponte lá. Eu vejo uma total sinergia, tá? Mas a gente vai construir esse assunto. Tem muita coisa para a gente fazer nesses dias aí que virão, né? Temos muito aí que construir também. Só fazer um adendo aqui. Então, gente, qualquer dúvida jurídica que vocês tenham, pode mandar um e-mail para jurídico@savecash que a gente vai responder. E, por enquanto, porque na academia a gente vai subir alguns módulos que vão sanar toda a dúvida de vocês, tá bom? Aproveitando a oportunidade, né, o ensejo jurídico, infelizmente, Edson, Manda bala. Nós vamos fazer uma versão 2.0 dos contratos também, com os anexos, estamos conversando sobre isso, o MAB levantou a bola, né, que é o diretor,
junto com a Juliana, então nós vamos fazer uma versão aí 2.0, né, uma melhoria. Enfim, nós somos uma startup e o contrato também não pode parar de evoluir. Então, só comunicar essa questão aí, que a gente está muito atento aos reclames, né, de todos vocês. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Dr. Robson, obrigado, Juninho. É isso, a gente está em constante evolução, gente. Todo dia é um aprendizado, todo dia uma descoberta, e a área jurídica é primordial, né? Eu falo sempre que advogado e contador, a gente não pode negar nada, né? A gente tem que estar sempre alinhado com eles, né? São os caras, ou o cara vai nos salvar lá na frente do capa preta, ou o cara vai nos salvar da receita, né? Como é que vamos fazer, né? Então, é primordial, mas é isso que é importante. Bom, só para finalizar, já estourou faz tempo, o Jairo já puxou 38 ali. Só as vantagens, já falei sobre a questão das parcerias, eu queria só finalizar com vocês essa frase importante, eu sei que todo mundo não vão conseguir enxergar de longe, mas eu vou ler para vocês. Sucesso não tem fórmula, mas deixa as pistas. Você nunca será criticado por alguém que tenha resultados maiores que os seus, ou que desejam seguir os seus passos. Lembre-se sempre disso. Muito obrigado a todos. Senta aí um pouco que eu vou fazer a pergunta que todo mundo quer. É um tal que? Fazer. Vamos lá. Me diz uma coisa aqui, ó. Sana pra gente na prática. Esse pessoal aqui tem um monte de empresa grande, um monte de empresa que precisa de integração e tudo mais. A gente fala qual que é o passo a passo, mas aqui, ouvindo da fonte, procedimento, tempo médio e quando que a gente começa a ter os primeiros cases Legal. de integração? É uma boa pergunta. Faz sentido essa pergunta ou não? Opa! Olha, era unânime, hein? Se soubesse, tinha começado a apresentação com esse tema, né? Que a gente tinha arrastado faz tempo. Bom, pessoal, é um desafio realmente grande. Com relação às parcerias, às integrações, a gente tem uma jornada que a gente começou desde o ano passado, a gente fez um trabalho aprofundado sobre isso. E, como vocês sabem, o nosso sistema é um sistema que oferece muitas soluções no aplicativo. E vocês imaginam que são mais de 1.800, Fabiano me corrige, regras, né, de negócio que estão dentro da nossa estrutura, né? 1.800 regras de negócio. Então, pensa o seguinte, a API ela tem que conversar com o nosso sistema. Só para falar, a API é só a integração ali. Ela precisa conversar com o nosso sistema interno para que a coisa possa acontecer no PDV e o estabelecimento ter sua conciliação, ao invés de fazer os lançamentos manuais. Então, a gente veio com esse desafio, vocês sabem que o sistema foi reativado agora novamente, a API precisou de mais alguns detalhes também. A gente não pode para o mercado levar uma coisa que não esteja realmente pronta, que converse isso, porque a gente pode parar uma operação, né? Esses dias eu estava até conversando com o pessoal, porque em outra operação de outra fintech também, com processo de procedimento de integração, a gente foi assinar um contrato com uma grande rede de supermercados, posso até falar, que era o Carrefour, e o contrato do Carrefour era lindo, maravilhoso, um excelente negócio, mas tinha uma cláusula bem no cantinho assim, ó, cada 1 minuto parado na operação, por conta do sistema, R$1 milhão de multa, por minuto. E aí eu olhei para o sócio e falei, vamos ou não vamos? E aí? Aí ele falou, não, vamos recuar e vamos ver se a gente está pronto mesmo, né? Então é isso que acontece, a gente vai se deparar com muita operação em que o cara vai querer, mas ele também vai pensar no risco também do negócio. Então a gente tem um desafio muito grande com a relação. Então, além do sistema SaveCash, a gente tem essa conversa da API que precisa conversar com o nosso sistema. Acredito aí que mais uma semana a gente já esteja com isso. Os meninos já fizeram todo um layout dela, tem todas umas correções e qualidades que a gente está preparando dentro dela. Então, time tech, só agradecer o esforço dos meninos também, é um desafio muito grande. E aí, dentro da próxima semana, a gente está caminhando com essa parte das integrações. E aí, falar em parceria, a gente, né, como a gente sabe, a gente tem parceiro aí que só um parceiro tem 50% do mercado nacional, transita 3 trilhões de reais dentro dos seus PDVs. 3 trilhões. E então, dispostos a gente fazer o movimento Brasil e seguir para o movimento internacional junto com eles também. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, é por isso que eu sempre falo assim, tem dúvida sobre parceria, antes de tomar qualquer decisão, qualquer ação, procure a gente, procure o James, procure o Chris, nos procure para a gente tirar as dúvidas juntos e a gente só não ter esse efeito de comunicação cruzada, onde a gente possa perder um tipo de parceiro como esse. Olha, Fernando. Deixa eu aproveitar o gancho, Edson, Fernando. A gente sabe que o processo de integração ele é
um pouco lento, porque tem a parte do desenvolvimento do software também, né? Cada programador tem sua linha, tem seu time. Dá uma palhinha para a gente, assim, de como que é esse funcionamento, porque assim, a partir do momento que nós aqui estamos fazendo contato, que nós estamos colocando um fornecedor, eu já tive essa informação, mas eu penso que os outros aqui ainda não têm, do kick-off, né? do primeira reunião ali, como é que faz, para que as pessoas já busquem isso, para trazer isso para você, né? Para que elas possam conversar. Então, assim, dá uma palhinha para a gente desse processo inicial, de como é você... legal, fechei, legal, vamos fechar, né? O mercado tá tudo top, agora é só falar com o desenvolvedor e colocar em ordem. Opa, é aí que vem, é aí que começa, né? Começa, Então conta um pouquinho pra gente como é que é essa sequência, para as pessoas já se programarem, para que elas possam dar um tempo também. Eu imagino que aqui ninguém faz ideia de quanto tempo leva para colocar isso em prática, né? Seria legal, não é? Não, bacana, bacana. E é bom porque tem muita gente da área aqui, sabe como é que é a questão do processo e a importância e o cuidado que tem que ter, e a questão do tempo, né? As empresas, principalmente essas software houses que fornecem sistemas de PDV, as maiores, eles têm um mapa de projetos, de pedidos, de solução muito grande. E um desenvolvimento desse leva bastante tempo, depende da complexidade. No caso da nossa API, que é uma API mais complexa, ela pode levar de 3 meses a 6 meses, depende do roadmap desse parceiro. E uma vez que a gente fala que o parceiro está integrado, a gente fez a integração, maravilha. A espera já acontece lá no PDV. É como se você colocasse um aplicativo novo no seu celular, mas você nunca abriu ele. Mas quando você apertar, você vai ter que cadastrar o seu CNPJ, seu CPF, botar seus dados para ativar aquele aplicativo. Ele está no seu celular, mas não está ativado. É isso que vai acontecer. Então, o sistema vai estar disponível no PDV. Integramos com um parceiro X, sistema tal. Meu cliente usa esse sistema, então é só ir lá e ativar? Não. Ele está lá na espera. Existe um processo, por isso que o CRIS vem com um trabalho de ativação, que é criar a chave, tem todo um processo de criação de chave para liberar esse estabelecimento para ativar. Quer dizer, liga a chave para ele funcionar. Então, o caminho é um pouco mais complexo do que a gente acha. Então, por isso que a gente está reforçando o time, está trazendo gente boa, gente experiente do mercado, para ajudar a gente a dar mais celeridade nisso. Alguns parceiros, para você ter uma ideia, eles nos cobram para integrar. Cobram caro para integrar. E o prazo é o prazo que eles vão determinar no roadmap deles. Então, existe todo esse trabalho de relacionamento de parcerias para que a gente consiga dar celeridade e fazer com que isso aconteça. Mas é isso que o nosso time está focado, é por isso que o nosso time está estruturado, é por isso que a gente já tem todo o processo desenhado para a gente ganhar velocidade. Então, uma vez que agora, nas próximas semanas, a API esteja pronta, a gente já tem parceiros grandes esperando já, então estão com a mão esperando as APIs para a gente fazer a integração e a gente começa a ativar as grandes lojas. De maneira conservadora, vamos lá, né? Trabalhando de maneira conservadora, a gente daqui a um mês tem as APIs prontas. E aí, com as APIs prontas, quando que efetivamente eu chego no estabelecimento que tenha sido integrado com a gente, você acredita que... Então, as APIs estão prontas... Setembro, outubro, novembro? A API estando pronta agora em julho, a gente vamos considerar em torno de 45 a 60 dias. Aí, como eu falei, depende de cada parceiro. Então, se a gente pegar 60 dias, julho, agosto, setembro, outubro, a gente já começa a ter sistemas já integrados, né? Que eu chego e faço o pagamento. E aí a gente começa o processo de ativação. Por isso que é muito importante a questão de bater no cliente, ele quer integração, ele quer que esteja integração, que eu cadastre esse cliente lá dentro do Bitrix, que já está automatizado lá. Uma vez que coloca lá que ele precisa de integração, o nosso time vai receber esse input, vai receber o espelho desse cliente e vai entender quem é o cliente, quem é o sistema, se esse sistema já está em processo de integração ou não, e dali fazer o processo de parceria, se esse sistema já não estiver na nossa base. Hoje nós temos uma base de aproximadamente 700 parceiros de sistema, entre os maiores do mercado, e aí a gente entende se esse cliente já tem um sistema integrado, e qual o prazo de ativação, onde o time também entra para fazer todo esse rollout de lojas. Porque depende da rede, depende da quantidade de loja, depende do módulo de sistema que ele está usando. Então, a gente tem um supermercadista aqui, a Grazi mesmo sabe como é que é trabalhar com sistemas. Então, é um pouquinho mais complexo do que a gente acha. E não é tudo que a gente quer, né, Grazi? Se fosse tudo como a gente quisesse, né? A Grazi sabe... Oi, desculpa. Edson, diante de toda essa complexidade que a gente sabe, tem que integrar a questão do software, tem que ser compatível, né? O PDV, o nosso cliente final, ele vai ter custo com essa integração também?
Não, a ideia é, como o parceiro ele acaba sendo um ativo da SaveCash, quer dizer, a gente faz essa relação, não é para levar o custo para o estabelecimento. A gente faz esse trabalho, se tiver custo ou não, a gente desenvolve dentro dessa nossa área de parcerias para isso. Então, não onerem custo para o estabelecimento, porque a nossa ideia é não onerar custo nenhum para o estabelecimento, é levar a solução. Por quê? Porque uma vez que eu fecho essa parceria, eu atendo a este cliente e atendo toda a sua carteira, desde que eu faça um bom trabalho comercial junto com ele, tá? Então, a ideia é não cobrar do estabelecimento, tá? Ficou bom, né? Vai, Gi. Mas é um desafio, viu? Edson, eu já fiz essa pergunta para você numa reunião online. Oi. Sou eu. Quando é um sistema da empresa próprio, vamos dizer assim, um sistema, uma rede que tenha lá 20, 30 lojas, filiais, e utiliza um sistema próprio. Eu faço a integração desse sistema. Nesse caso, aquele dia você falou para mim que era mais rápido a integração porque é o sistema próprio, né? Claro, Então, o sistema de aprovação, eu acredito que seja mais ágil. Mas a liberação para eles estarem operando, sendo mais rápido, você tem uma projeção até porque de repente tenha outras situações aqui semelhantes? Isso vai muito do fechamento comercial com a rede. Porque tem rede, por exemplo, que ela tem 300 lojas, que ela fala o seguinte: estamos integrados, fala com o meu time técnico, a gente aperta o play, 300 lojas estão ativadas. Quem é de sistema aqui de software house sabe como é que funciona. E tem outros que vão falar, não, eu quero fazer as 10 primeiras lojas em tal região. Então, isso vai muito do que é fechado comercialmente com a rede de estabelecimentos. Aí, com base nessa decisão, é que o nosso time de ativação vai entender, não, aqui o acordo foi ativar todas, ou foi ativar uma por uma, ou foi ativar as 10. Vai depender da própria rede de estabelecimento definir isso. Mas vamos dizer que se a negociação está fechada para todas, né? Que é uma situação que eu e o Jairo temos já em mãos isso. Eu estou perguntando para eu já poder levar isso para frente, né? Uma vez que ele já aceitou, que ele já fechou todas, que ele quer iniciar com todas, esse prazo, qual que é o prazo que eu dou? Porque da parte deles já está tudo certo. Já está definido. Já. Imediatamente, uma vez que o sistema já esteja integrado, nosso time de ativação, o Cristiano ali com a turma, já entra em contato com ele, já começa a fazer esse processo de ativar. Tá? Obrigada. Por nada. Show? Era isso? Uma salva de palmas para o nosso querido Edson. Acho que eu queria perguntar lá. Tem uma ali? Opa, ficou lá. Vamos deixar o... Recolhe as palmas. Não, basicamente... Retorna as palmas. No caso ali no Bitrix, quando a gente vai instalar, a gente pede a integração ali, né? Da integração ali com o estabelecimento. Aí a gente vai ter que pegar, então, como... fazer essa parte comercial, pegar o nome do técnico do sistema, é isso? E a gente vai colocar ali? É isso, porque assim, só para explicar, até uma vez eu estava conversando com a Grazi, esses sistemas, principalmente os grandes, eles têm distribuidores, ou eles têm representantes, ou eles têm canais técnicos nas regiões. Então, por exemplo, eu posso fechar com um sistema, eu fecho com a matriz, mas aquele técnico lá na região, ele não conhece a integração SaveCash. Então, se o estabelecimento chegar nele e falar assim, João, me ativa aqui SaveCash. O cara fala, o que é SaveCash? Eu não conheço SaveCash. Que aí entra outro trabalho nosso dentro dessa frente de parceria, que é a questão de Partner Success, que a gente tem uma área que é criada justamente para o sucesso do parceiro, que é trabalhar essa comunicação. Uma vez que eu fecho com a matriz, que ela passe essa mensagem para toda a sua base, dizendo, já temos uma solução, na hora que você quiser, é só ativar, e a gente entra com todo o nosso ciclo de alguém lá e atender esse cliente, né? Então, assim, é importante, a importância realmente de colocar esses dados de referência é onde facilita o nosso time de integração ganhar velocidade nisso. Ao invés de ligar para você ligar para o cliente, para entender como... A gente ganha tempo, uma vez que está cadastrado dentro do Bitrix, eles não precisam ir atrás de você, eles já vão atrás do técnico do sistema para fazer a ativação desse estabelecimento. Então, é celeridade no processo de ativação lá na frente. Obrigado. Exatamente isso. É uma linguagem comercial versus linguagem técnica. É exatamente isso. Fechou? Outra coisa, só uma última pergunta. Com base no que a gente viu aqui, você e a Jéssica e tal, além de uma extrema capacidade técnica, não pode ter 1,70 m para trabalhar no seu... É porque eu vou te falar, somos todos um só. Se juntar eu e a Jéssica, dá um só. Olha lá. Show! Salve de palmas para ele.